Então, muito bom dia a todos. Seja muito bem-vindo. Senhor Presidente, vou tratá-lo assim pela qualidade em que está aqui como Presidente do grupo. Passava de imediato a palavra para si, dizendo que dispõe então de 15 minutos para fazer uma intervenção inicial. Está bem? Quando quiser. Penso que está ligado, sim. Muito bom dia a todos, senhores deputados, senhoras deputadas, senhora Presidente. O tema do Grupo de Trabalho é o regime jurídico das instituições de ensino superior. O Conselho de Reitores mandou no dia 20 de setembro de 2023 um contributo. Mantêm-se objetivamente todas as razões que levaram a que esse contributo fosse positivo e eu reafirmo-as aqui hoje. São essencialmente em 4 tópicos: a característica binária do sistema, a autonomia, questões relacionadas com o governo das instituições de ensino superior e, finalmente, algo acerca da missão da Universidade e, em particular, do papel das vertentes de investigação e, em menor escala no documento, cooperação. Estes são os 4 tópicos principais e eu cingir-me a eles, sem prejuízo de, por vossa pergunta, poder tocar noutros temas. E para não arrastar mais isto no início, uma vez que certamente teremos a oportunidade de aprofundar cada um desses aspectos, se entenderem correto, ficava por aqui na intervenção inicial e reservava o tempo para, convosco, ir ao encontro da vossa vontade. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Passo já a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Grupo, os meus colegas deputados aqui presentes. De facto, o Sr. não reitor, mas Presidente, na qualidade com que está aqui, dizia eu que os pontos que acabou de elencar também são alguns daqueles que nos merecem uma reflexão mais profunda. Como nós sabemos, esta avaliação do RGES, que devia ter acontecido em 2012, ao ocorrer agora, naturalmente que os pontos de reflexão ainda são mais contundentes, porque o próprio tempo, a maturação das instituições, levou-nos a refletir mais longe. Eu vou seguir um pouco aquele guião que nos acabou de propor, porque também já era mais ou menos esse que eu tinha para a minha intervenção, mas vou começar por a questão da autonomia, que nos parece central, e depois referirei os outros aspectos. De facto, a reflexão que o grupo nos entregou em 20 de setembro de 2023 é uma reflexão que nós consideramos a máxima oportunidade, acima de tudo, até pelo enquadramento, não é? E neste enquadramento, ao remeter-se para o RGES, fala-se de uma questão que nós também consideramos relevante, que é a não regulamentação, a não aplicação do RGES e a não regulamentação de parte do seu articulado. Uma vez que o regime jurídico tinha um conjunto de potencialidades em termos de autonomia que durante o período da Troika e justificadamente nesse período ficaram extraordinariamente restritas. Nós entendemos que esse contexto está ultrapassado e, como tal, as questões devem ser revistas em termos de autonomia patrimonial, fundamentalmente, e que há aqui alguns aspectos que são referidos e que nós entendemos que merecem essa revisão. Simultaneamente, para além desta não aplicação do RGES em toda a sua extensão e alguma falta de regulamentação, que os senhores também referem, que eu referirei mais à frente, há ainda algumas alterações que são decorrentes fundamentalmente de alguns diplomas. E vamos aqui essencialmente ao Código de Contratos Públicos e muitas vezes a outras constituições que derivam do Orçamento de Estado. Relativamente ao Código de Contratos Públicos e algumas das questões que referem, nós também entendemos que era preciso recuperar o espírito inicial do aprofundamento do RGES e também entendemos que há algumas redações que precisam de ser revistas e particularmente nas questões que eu muito rapidamente só direi, digamos, o título das mesmas, que é o perímetro orçamental, uma vez que quer o Eurostat, quer o INE já tinham consensualizado que as instituições não estavam dentro deste perímetro. Simultaneamente, algumas questões como... há aqui uma questão que já agora que eu gostava de evidenciar.
É nosso entendimento que há um conjunto de autonomia que nós redesignamos já num conceito vulgarizado, autonomia alargada, e que entendemos que ela deve ser transversal a todas as IES. Mas transversal significa uma boa accountability e significa que as instituições que podem beneficiar dessa autonomia também têm as contas em dia e as prestações direitas. Passando um bocadinho à frente, porque depois não tenho tempo, o CRUP apresentou algumas sugestões de alteração legislativa que nós teremos que meditar, assim como fazia algumas alterações para o Orçamento de Estado de 2024, que deduzo que as mesmas gostariam que viessem aplicadas no Orçamento para 2025, não é? É óbvio. Por isso, passar um bocadinho à frente para a parte no que diz respeito ao sistema binário. Relativamente ao sistema binário, eu julgo que o sistema binário hoje é uma certeza, com a alteração que já foi definida. No entanto, gostava de saber melhor a auscultação dos senhores reitores e do Conselho de Reitores acerca de algumas das características do binário. Uma vez que há uma certa indistinção entre aquilo que é o profissionalizante no ensino universitário e o que é o profissionalizante no ensino politécnico. As duas designações aparecem conjuntas e parece-me que há aqui mais uma certa unidade do que uma certa binaridade. Eu gostaria de ouvir sobre isso em particular. Depois, relativamente ao modelo de governo das instituições, nós entendemos que, ao longo deste tempo, houve alguns sintomas de debilidade, como a perda de democraticidade, e que se reflete em alguma desmotivação dos membros da autonomia. Da academia, desculpe. Nós entendemos que é necessário reforçar esta participação através de mecanismos mais participados de tomada de decisão e prestação de contas, assim como os modelos de comunicação. Relativamente ao governo e à eleição, há várias questões que se colocam. Nós, em princípio, não seremos favoráveis a que seja o Conselho Geral no seu todo, a fazer a eleição do reitor ou do presidente, mas digamos que a água ainda vai no início da nascente e nós teremos que analisar em função de outros contributos que aqui vão aparecer. Relativamente aos outros órgãos, entendemos que eles devem também estar imbuídos numa participação democrática, mas se o Sr. Reitor entender, gostaria de ouvir a sua opinião, muito particularmente sobre estas questões. Há outra questão que tem a ver com o papel da Universidade e eu não podendo ter tempo, eu gostava-lhe só colocar uma questão. Quando fala de cooperação, eu não vou situar a cooperação a nível internacional, mas a nível nacional. O Sr. Reitor entende que, por exemplo, relativamente à existência de consórcios e à realização de consórcios em termos investigativos e, por exemplo, também ao nível da ação social escolar, se é possível ir mais longe e se o RGES precisa de alguma alteração para que isso se possa concretizar de uma forma mais efetiva. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Intervirá agora a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, do Grupo Parlamentar do PST. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o professor Dr. Paulo Jorge Ferreira, Presidente do CRUP. Nós estamos hoje aqui para abordar a avaliação do RGES, mas importa aqui também frisar que este Governo já está a avançar com a revisão de outros instrumentos legislativos, como é o caso do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, e falo disto porque parece-me importante aqui também destacar que este Governo reuniu com os grupos parlamentares, tendo em vista alcançar o maior consenso possível nesta revisão, e parece-me que este espírito de diálogo, seja nesta Casa, seja também na Academia, e portanto dentro das instituições de ensino superior, é fundamental para que possamos obter um regime jurídico melhor do que o existente e que possamos procurar uma solução que seja agregadora e que contribua para o desenvolvimento do ensino superior e do nosso país. E portanto, neste sentido, a primeira questão é, paralelamente à revisão do RGES, que outra legislação complementar é fundamental rever no contexto do ensino superior. E indo particularmente às questões que aqui abordou, concretamente no que diz respeito à autonomia, portanto, o atual Ministro é um acérrimo defensor da autonomia, aliás, também está a preparar um decreto-lei para reforçar a autonomia das instituições de ensino superior, e o Grupo Parlamentar do PST considera também que é importantíssimo isolar as instituições de ensino superior de alterações legislativas, às quais são muitas vezes alheias, e, portanto, libertar também da burocracia excessiva para que as instituições não estejam numa microgestão do cotidiano e para que possam estar focadas a ousar pensar o futuro, a antecipar crises, a enfrentar o desconhecido, a concretizar a sua missão.
No que diz respeito ao regime fundacional, reconhecemos também que foi importante para manter níveis de autonomia na gestão patrimonial, financeira, orçamental e de recursos humanos, e por isso nestas dimensões a minha questão é onde e como podemos ir mais além. No que diz respeito ao sistema binário, a minha questão prende-se como é que podemos reduzir ambiguidades e até mimetizações entre universidades e entre institutos politécnicos, portanto, que requisitos e que critérios para esta definição das instituições e também a avaliação que o grupo faz sobre o crescente número de ciclos de estudos, se está adequado àquilo que é a dimensão do nosso país ou se consideram que há uma excessiva multiplicação. No que diz respeito aos órgãos do Governo, a principal questão é que como é que podemos salvaguardar um equilíbrio entre a democraticidade e o pluralismo que é essencial à vida interna das instituições, mas depois também compatibilizando com a eficácia na tomada de decisão e, portanto, aqui falando concretamente nos órgãos e nos poderes de gestão. Parece-nos que uma das faces mais visíveis do Conselho Geral é a eleição do reitor e, portanto, que alterações podem ser previstas na sua organização, mas também nas suas competências, para que também possamos focar este planeamento e o pensamento estratégico das instituições a médio e a longo prazo. E no que diz respeito à composição do Conselho Geral, a importância dos membros externos para o grupo e como também podemos aprofundar a terceira missão das universidades e, estando disponíveis para alargar a base eleitoral para a eleição do reitor, em que moldes concretizá-lo. No que diz respeito à valorização da produção científica, que também aqui abordou, portanto, que condições são necessárias de serem previstas no RGES para aprofundarmos esta missão de investigação, mas importa-nos também assegurar um vínculo e também a relação entre a investigação e entre o ensino, e não secundarizando também o binómio do ensino e da aprendizagem, e, portanto, aqui também apostando, seja na inovação pedagógica, para a contribuição, para que possa contribuir para a melhoria da aprendizagem, mas também para o valor que é retirado das formações. Não posso deixar de referir quer uma dimensão europeia, mas também a dimensão nacional e regional, até porque o relatório Leita da Comissão Europeia propõe-nos uma quinta liberdade, portanto, além da liberdade de pessoas, mercadorias, serviços e capitais, propõe-nos uma liberdade para a criação de um grande espaço europeu na área da investigação, da inovação e da educação. E, portanto, como é que o RGES, olhando para os dias de hoje, mas também para o futuro, como é que pode incentivar uma participação mais alargada das instituições de ensino superior portuguesas neste espaço comum? Como é que podemos fomentar esta capacidade de interação e de cooperação, não apenas em alianças europeias, mas também em consórcios europeus, e o alinhamento destas agendas europeias com as agendas nacionais, mas também com as agendas regionais e, portanto, aqui o papel essencial das instituições de ensino superior para a coesão territorial. Por fim, o que é que o RGES deve salvaguardar que esteja adquirido e que seja indispensável ao ensino superior? Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega. Obrigado. Saúdo a Sra. Deputada Coordenadora deste Grupo de Trabalho, as demais deputadas e deputados presentes, e uma saudação especial ao professor Dr. Paulo Jorge Ferreira e, na sua pessoa, saudar o grupo. Tomámos boa nota das notas que enviaram. Também não vou insistir em muitas questões já colocadas, não sei se a sua meia hora já dá para o rol de questões que tem, mas eu vou focar-me em um aspecto, que se calhar, ou dois, que são o papel das universidades e a questão da autonomia. Há um aspecto em que o Partido Chega muito insiste em termos de princípio geral, que é a ideia da autorresponsabilidade, e no caso seria a autorresponsabilidade das universidades, e admite até que se possa designar de outra forma a responsabilidade cívica. É esse o foco da minha intervenção. E em que medida esse princípio pode ser revertido, pode e deve ser revertido no RGES, portanto, como prioridade. É que o RGES é de 2007 e nós neste momento estamos a fazer um balanço daquilo que é vantajoso e desvantajoso na lei, como foi colocada há bocado a questão. Esse é um aspecto, mas há um outro aspecto, que é fazermos o balanço da relação entre a sociedade portuguesa e as suas universidades e, em geral, as instituições do ensino superior. Portanto, esse balanço merece uma reflexão profunda. Esta última parte é que nós sabemos que o ensino superior cresceu como nunca desde finais do século passado.
e nunca a sociedade portuguesa investiu tanto no ensino superior. Acontece que esse ciclo dos últimos 20, 30 anos não coincidiu com o ciclo de prosperidade coletiva. Portanto, nós vivemos uma longa crise endémica, que é da sociedade portuguesa em geral, mas também das suas instituições. Portanto, essa crise atinge a começar pelas próprias universidades, mas depois estende-se ao ensino básico e secundário. Nós vivemos um ciclo de erosão de instituições como a família, a saúde, a justiça, por aí fora. A economia estagnou e até cresceu mais no período anterior a este ciclo de explosão do ensino superior. Depois temos um dado importante, que é esta perda significativa do poder de compra da classe média exatamente formada pelas universidades. Estou a falar de funcionários administrativos, professores, médicos, enfermeiros, quadros superiores das Forças Armadas, técnicos especializados, por aí fora. Portanto, e agora temos uma outra crise endémica, da qual nós não fugimos, que é a crise da imigração. E a questão que eu coloco é que se não acha que algo de profundamente errado está na própria ideia do ensino superior. Portanto, se essa ideia do ensino superior não precisa de ser profundamente repensada. Isto porque nós sabemos que o valor social das universidades e demais instituições de ensino superior é diretamente proporcional à capacidade de melhorarem a qualidade de vida dos povos, a estabilidade, segurança, crescimento económico, por aí fora. Portanto, foi para isso que se criaram as universidades. Acontece que cada universidade, cada universidade deve ser ela mesma o primeiro e principal espelho desse nosso ideal civilizacional de progresso ou de prosperidade e no âmbito da sua autonomia. Portanto, eu gostaria de saber se o professor Dr. Paulo Jorge Ferreira e os demais responsáveis do grupo estão ou não de acordo com esta interpretação que o Chega faz. E gostaria de saber se concordam que seja matéria primordial do RGES colocar a questão que eu dei aqui, a designação de autorresponsabilidade, mas que no fundo significa renovar profundamente aquilo que é a ideia da autonomia das universidades. Portanto, é esse o sentido. E anoto também que cedo ou tarde a sociedade portuguesa vai reforçar o ciclo de escrutínio público que será cada vez mais severo sobre o papel social das universidades. Esse caminho parece universidades e politécnicos. Portanto, por que razões fizeram as escolhas que fizeram nas últimas décadas de que agora se queixam? Por que razões, e esta questão coloco com toda a abertura, por que razões cederam como cederam à classe política? Agora, uma outra nota complementar é que nenhum de nós ignora que nós estamos a discutir esta questão da revisão dos RGEs num contexto de elevada instabilidade e imprevisibilidade política. Nós não sabemos como a questão política vai evoluir nas próximas semanas, meses ou anos. Aliás, esta é uma nota de reforço da autorresponsabilidade e autonomia do ensino superior. Portanto, até por aqui, isto sobressai. Agora, também vivemos num período, ou numa situação de sobrecarga de impostos, e a tendência que vem a seguir é de alívio fiscal. Há aqui este aspecto que me parece que devemos ter em conta. E daí eu terminar com outra questão ao professor Dr. Paulo Jorge Ferreira, que é esta. Na revisão do RGEs, eu sei que está na proposta, mas gostaria de ver isso, se pudesse, se fosse possível, mais sistematizado, quais poderão ser aqueles pontos de convergência que agreguem as diferentes comunidades académicas, aquilo que é mais importante, que suscite maior consenso, mas também que possa suscitar maior consenso na própria classe política que vai decidir o que será a revisão do RGEs. Portanto, são estas questões que o Chega coloca e muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também o Sr. Professor Doutor e agradecendo-lhe desde já estar aqui hoje para vir prestar esclarecimentos relativamente à revisão dos RGEs. Sabemos que o RGEs é um documento essencial no contexto do ensino superior,
precisamente porque define quais são os princípios pelos quais as instituições de ensino superior e as suas entidades conexas se devem guiar. Sabemos também que este documento devia ter tido uma avaliação em 2012, ou seja, 5 anos após a sua entrada em vigor, e esta não aconteceu, o que culmina no facto de termos um diploma com demasiadas matérias por regular e que também tem um conjunto de matérias que já estão datadas. Precisamente, é este o impacto da não revisão dos RGEs e a importância de estarmos aqui hoje. E eu gostaria de começar por lhe perguntar, e atendendo àquele que foi o parecer que o CRUP elaborou a quando da legislatura passada, dividiram-no em alguns pilares que eu começaria por elencar. O primeiro era a organização binária do sistema. O CRUP sugere uma análise profunda sobre a divisão entre as universidades e os politécnicos, considerando a evolução e as necessidades atuais do ensino superior em Portugal. Depois, a autonomia universitária, e há uma grande preocupação constante com a necessidade do seu aumento e garantia, que permita, assim, uma gestão eficaz e adaptada às realidades específicas. Defende também a revisão do modelo de governação das instituições de ensino superior, orientado para uma maior eficiência e transparência na gestão, algo que nós concordamos. Por isso, e também refere em investigação científica nas IES, e este é um ponto crucial, garantindo que estas possam continuar a contribuir significativamente para o avanço do conhecimento. De acordo com esta reflexão, o CRUP propôs também algumas mudanças significativas ao RGEs, nomeadamente a análise profunda da organização binária, com uma clarificação entre o Instituto da Universidade e o Politécnico, um reforço da autonomia com uma maior autonomia administrativa e financeira para as universidades, uma revisão do modelo de governação com uma participação de diferentes stakeholders nas tomadas de decisão e um financiamento que seja sustentável, e vem daí um conceito que permita às universidades planearem a longo prazo e investirem em áreas estratégicas. No domínio da valorização da investigação, um reforço do papel das universidades, o que inclui, desde logo, um maior apoio financeiro e a criação de condições, e depois a flexibilização curricular com maior flexibilização dos currículos, que permita uma adaptação rápida às necessidades do mercado de trabalho e às novas áreas de conhecimento. Relativamente à organização binária, eu gostaria de perguntar ao Sr. Professor Doutor, das IES, o CRUP propõe a manutenção, a extinção ou evolução neste vosso parecer. E dizem também que importa que a decisão que venha a ser tomada estimule a qualidade, a diversidade institucional e contraria o primado da uniformização e de isomorfismos. Não sendo tão lato o posicionamento do CRUP relativamente à organização binária, eu gostaria de perguntar que medidas é que tomariam na clarificação dos papéis de cada instituição. O aumento significativo da autonomia das universidades pode levar a uma falta de uniformidade e de controle que resulta em disparidades na qualidade do ensino e na gestão financeira. Concorda com esta afirmação? Depois também gostaria de perguntar se a revisão do modelo de governo proposta pelo CRUP vai alargar e aumentar a máquina funcional, potenciando a complexidade e a burocracia, e que isso pode dificultar, obviamente, a implementação prática e eficiência administrativa. E, relacionado com isto, queria também perguntar em que medida a criação de um órgão colegial, a par do Conselho Geral, salvaguarda a eleição do reitor. Depois, na proposta que fazem relativamente à governação, contemplam um aumento de membros internos e externos de forma a acomodar uma maior representatividade de corpos e unidades. Neste parecer está omisso o aumento do corpo discente no Conselho Geral, mas eu gostaria de perguntar se, na vossa proposta, contemplam um reforço da sua representatividade.
Também há preocupações de um modelo de financiamento mais sustentável e previsível, que possa ser suficiente. Há preocupações que um modelo de financiamento mais sustentável e previsível não possa ser suficiente para cobrir todas as necessidades das universidades, e especialmente em tempos de restrições orçamentais, como aconteceu no tempo da Troika, que até hoje ainda não foi atualizado. Gostaria de perguntar que medidas é que o grupo sugere que possam acautelar um eventual constrangimento financeiro semelhante ao do tempo da Troika. Perguntar também se a proposta de flexibilização de currículos pode correr um risco de levar a uma pulverização de critérios, tornando-os menos rigorosos e transparentes. E, por fim, terminar perguntando se, embora a valorização da investigação seja apoiada por todos os stakeholders do ensino superior, se pode este foco levar a um desvio da atenção dos recursos às formações iniciais e contínuas, principal propósito das instituições de ensino superior, e obrigada, Sra. Presidente, pela tolerância do tempo. Muito obrigada, Sra. Deputada. Intervirá agora a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria cumprimentar o professor Dr. Paulo Jorge Ferreira, agradecer também os contributos sobre esta discussão da revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior. Nós consideramos que é uma matéria de grande importância, de grande relevância, mas em relação ao regime que está em vigor, certamente conhece a posição do PCP, nós temos sido muito críticos e pusemos inclusivamente à perspectiva e ao caminho que foi colocado nesta legislação, e consideramos que há um conjunto de aspectos que devem ser inclusivamente revogados, e começando desde logo com o regime fundacional. Não faz sentido que nas instituições de ensino superior se abra essa possibilidade, com tudo aquilo que significou. Aliás, temos já exemplos de algumas instituições no nosso país que optaram por esse regime, e aquilo que nos tem chegado é uma gestão numa lógica de empresarialização, peço desculpa, de abrir portas à participação de entidades privadas, que empurra muitas das vezes as instituições para a dependência de interesses que são alheios às próprias instituições e que de favorecimento dos interesses dessas mesmas entidades privadas, tudo numa perspectiva de privatização do ensino superior, e que levou também à limitação da autonomia das instituições e a uma perda de participação democrática e democraticidade nas próprias instituições de ensino superior. Para além de que identificámos, e chegou também preocupações nesse sentido ao grupo parlamentar do PCP, se verifica vínculos ou uma maior precariedade junto dos seus trabalhadores nestas instituições. Ora, nós consideramos que não deve ser de facto este o caminho, mas estes são um conjunto de aspectos que identificamos e que consideramos que devem ser naturalmente o caminho para a autonomia e para a gestão das instituições de ensino superior. Deve ser, de facto, num caminho do aprofundamento da sua autonomia, de garantia, naturalmente, dos meios adequados para o seu funcionamento. E quando falamos de funcionamento, não estamos a falar somente no que diz respeito ao que são o conjunto de compromissos por parte das instituições. Sabemos que há um conjunto vasto de constrangimentos a esse nível, ou seja, para além de despesas correntes, as instituições de ensino superior têm, cada uma delas, especificidades que devem ser tidas em conta no quadro do financiamento, como também há questões depois que se prendem com a investigação e desenvolvimento, que naturalmente devem ser consideradas também no quadro do financiamento das próprias instituições de ensino superior. Mas eu gostaria aqui de abordar 2 ou 3 aspectos de uma forma mais específica. Um primeiro sobre esta questão do sistema
binário. Nós aquilo que verificamos é que não está em causa a missão, a especificidade de cada uma das instituições do ensino superior, seja as instituições universitárias, seja as instituições politécnicas. Obviamente cada uma definiu e avançou, fez o seu caminho, definiu a sua estratégia. A questão é que verificamos que há um conjunto de desigualdades, depois que se refletem no financiamento, refletem-se na carreira dos profissionais e que não faz sentido. E por isso aquilo que nós temos colocado é a perspectiva de se avançar para um caráter unitário do sistema do ensino superior, e isto naturalmente não impede, muito pelo contrário, respeitando a especificidade, a diversidade e o caminho e a estratégia de cada uma das instituições do ensino superior, mas permitiria pôr fim a um conjunto de desigualdades que continuam a persistir entre instituições universitárias e instituições politécnicas. Esta era uma primeira nota. Uma segunda nota sobre a questão da democraticidade e a concentração de poderes e a participação da comunidade. Estou a referir especificamente dos estudantes e dos funcionários. Nós consideramos, de facto, que deve haver, no quadro da organização e da gestão, uma muito maior democraticidade. Essa, de facto, foi uma perda grande com este regime jurídico das instituições de ensino superior, e consideramos, de facto, que a evolução deve ser oposta e promovendo, inclusivamente, não só uma maior democraticidade, como a participação quer dos trabalhadores, quer dos estudantes nos órgãos de gestão da própria instituição. E depois uma última questão, ou duas últimas questões, o tempo já está, prende-se de facto com esta questão da precariedade. Consideramos que nas instituições de ensino superior têm que ser assegurados naturalmente vínculos estáveis aos docentes, aos investigadores, a todos os trabalhadores nas instituições, porque é isso que permite também garantir o desenvolvimento da própria instituição. Como é que é possível, no outro dia fazíamos a referência, como é possível um investigador estar em toda a sua plenitude, dedicar-se ao seu trabalho quando não sabe, não está na carreira, está numa bolsa, está num contrato, não sabe como é que vai ser o seu dia a seguir. E isso não garante, de facto, tem implicações, para além da vida dos próprios, mas tem implicações naturalmente na própria instituição, e consideramos que as instituições o caminho tem que ser uma gestão pública, e aquilo que deve ser a estratégia que deve ser valorizado é o interesse público, o interesse nacional, e não as instituições estarem a trabalhar em função dos interesses das entidades privadas que hoje integram um conjunto de órgãos das instituições. Não deve ser esse o caminho, isso é tudo ao contrário. Aquilo que devemos prevalecer é o que é que nós queremos do ponto de vista, o que é necessário para o nosso país, do ponto de vista do desenvolvimento científico, do ponto de vista do conhecimento, também do ensino superior, e não em função de interesses particulares. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Intervirá agora o Sr. Deputado Paulo Núncio, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Em primeiro lugar, dar as boas-vindas ao Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. É sempre um gosto tê-lo aqui no Parlamento, na Casa da Democracia, e num assunto tão importante como é o ensino superior e as universidades. Nós também estamos particularmente empenhados na revisão do regime jurídico das instituições do ensino superior. Entendemos que há um conjunto de matérias relevantes que têm que ser revistas neste regime para o tornar mais atual, para responder a um conjunto de desafios que coloca o ensino superior em Portugal e as universidades e os institutos politécnicos. Eu gostaria, no entanto, de aproveitar a sua presença para lhe colocar algumas questões concretas para saber a sua posição enquanto Presidente do Conselho de Reitores. E a primeira tem a ver com uma matéria que hoje é uma matéria atual e que tem a ver com a autonomia das universidades e com a capacidade que as universidades têm de planear e de se desenvolver em termos de projetos de futuro. E é uma questão relacionada com financiamentos. Essa é uma questão que voltou novamente à agenda política e gostava de o ouvir sobre o atual regime de financiamento das universidades, se é um regime suficiente
necessário ou se são precisas adotar medidas para reforçar o financiamento das universidades e permitir que as universidades exerçam de uma forma mais plena a sua autonomia. A segunda questão que também gostava de ouvir tem a ver com a ação social. Sabemos que hoje em dia muitos dos alunos que entram no ensino superior têm dificuldades em matéria social, porque têm, enfim, dificuldades de recursos, dificuldades de viverem nas cidades onde estão nas universidades, e por isso gostava também de o ouvir sobre a ação social, quais são as medidas que consideraria relevantes para reforçar essa mesma ação social relativamente aos alunos com menores recursos. Uma terceira, também relacionada com a parte social, tem a ver com o alojamento dos alunos do ensino superior. Sabemos que a situação é uma situação ainda bastante precária. O atual Governo tem insistido num conjunto de medidas para aumentar a oferta do alojamento local, recorrendo não só a recursos públicos, mas também a parcerias com instituições do setor social e do setor privado, e gostava de, se for possível, dar-nos um pouco o panorama do que acontece, principalmente nas cidades onde estão concentradas mais universidades, e quais as medidas que considera relevantes para aumentar a oferta do alojamento local, do alojamento de estudantes do ensino superior. Uma quarta questão tem a ver com um objetivo que o atual Governo fixou de aumentar o número de vagas nas faculdades de medicina. Sabemos que o número de médicos em Portugal continua a ser inferior àquilo que o país necessita e, de facto, como medida de futuro, não imediata, porque, enfim, sabemos o número de anos que um médico leva a ser formado, mas, como medida de futuro, o Governo anunciou que irá fazer um esforço no sentido de aumentar as vagas nas faculdades de medicina. Também gostava de ouvir sobre essa matéria. E, finalmente, pegando no último tema que foi levantado pela minha colega do Partido Comunista, também perguntar-lhe sobre o regime aplicável aos investigadores. Sabemos que o Governo também está interessado em rever este regime, em torná-lo mais abrangente, mais flexível, permitindo que as universidades contem com mais investigadores e com isso possam melhorar os serviços prestados, e gostava também de saber a sua opinião sobre as iniciativas, as medidas que o Governo tem em mente para tornar este regime mais atual e mais flexível. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, perante agora as intervenções de todos os senhores deputados, tem várias perguntas, dispõe de cerca de 29 minutos, mas, por favor, tome o tempo que considerar oportuno. É, de facto, muito importante esclarecermos todas estas dúvidas que foram aqui colocadas. Por favor. Muito bem, muito obrigado. Vários dirigiram-me agradecimentos por estar aqui. Eu queria começar por me deixar bem claro que sou eu que agradeço. As instituições de ensino superior carecem de várias coisas. Obviamente, a primeira é talento, a segunda, recursos, boa gestão também, mas isso tudo junto não chega se não houver um quadro legal favorável, leve, que possibilite que elas caminhem para o futuro. Estando aqui, como disseram, na Casa da Democracia, junto daqueles que nos podem proporcionar um quadro legal mais favorável e atualizado, prestam um serviço às universidades e eu é que por esse serviço agradeço. Esta é a primeira resposta e, como é para todos, assim a faço. Sobre o sistema binário, e como também foi tocado o ponto por vários, posso responder em abstrato e para todos, diria que
Se eu tenho 2 ferramentas na minha caixa de ferramenta, não me adianta ter 2 martelos ou 2 alicates. Eu resolvo muito mais problemas se tiver um martelo e um alicate. Eu acredito que se tenho 2 coisas, só tenho vantagem em ter 2 coisas se elas forem diferentes. A alternativa é ter só uma, chamar-lhe a mesma coisa e tratar tudo de forma indiferenciada. Haja clareza no regime e eu vivo bem com o regime claro. Agora, com o regime confuso, que sobre nomes diferentes põe coisas semelhantes, não sei se vale a pena. A Universidade de Aveiro é talvez a instituição de ensino superior, ou pelo menos uma das que melhor pode falar acerca das vantagens de ter ensino politécnico e universitário, porque se assumiu há muito tempo como agregadora dos 2 subsistemas. E, obviamente, nós seríamos réus da culpa que eu estava a descrever se os confundíssemos. Eu garanto aos senhores deputados, e posso-vos dar números quanto a isso, o número de candidatos comuns ao subsistema universitário da Universidade de Aveiro e ao subsistema politécnico da Universidade de Aveiro é semelhante àquele que existe entre a Universidade do Minho e a Universidade de Lisboa. E às vezes são cursos que estão a funcionar a centenas de metros um do outro. Ou seja, há uma diferenciação em percentagem de estudantes comuns muito marcada. A nível nacional, e penso que este número nunca ouvi mencionado em lado nenhum, mas posso averiguá-lo melhor e confirmá-lo melhor, estou a dizê-lo de cor, correndo riscos, 28% dos estudantes a nível nacional escolhem só cursos de natureza politécnica. E 47% dos estudantes a nível nacional, dos candidatos ao ensino superior na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso, para ser preciso, escolhem só universidades. Significa também que na Universidade de Aveiro, por exemplo, eu tenho estudantes que só escolhem subsistema politécnico e estudantes que só escolhem subsistema universitário. Quer dizer que do lado dos candidatos há uma diferenciação. A diferenciação pode justificar-se em termos da natureza do ensino, mais vocacional, mais perto da profissão no caso do politécnico e menos no caso do universitário. Mais exposto e mais em contacto com a investigação no segundo caso que no primeiro, embora seja desejável que em ambos os casos haja essa exposição. Penso que isto exprime mais ou menos o que é que eu quero dizer com isto. Entre o meu departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática e a Escola Superior de Gestão e Tecnologia, uma tem um curso de Informática, outra tem um curso de Informática, uma já teve um curso de Eletrotecnia, outra tem cursos na área de Informática e Eletrotecnia, há menos sobreposição em candidatos comuns que entre o IPCA, em Barcelos, Politécnico, e a Universidade do Algarve, no outro extremo de Portugal, na mesma instituição. Portanto, não é verdade que haja uma grande confusão entre os 2 subsistemas. Podemos melhorar, com certeza, as leituras, mas os próprios candidatos, que são os juízes últimos da diferenciação, já mostram que há alguma. E estes números também. Dito isto, tenho que dizer também que se os subsistemas evoluírem na direção da convergência, que nós teremos uma oferta formativa diferente, que as instituições que daí resultarem terão todas de se adaptar, porque vai continuar a haver necessidade de ensino mais profissionalizante e menos profissionalizante, e aquilo que agora está diferenciado e repartido entre os 2 subsistemas tinha que se focar num só. Sobre a autonomia, foi outro ponto no qual os senhores deputados, e muito bem, quase todos tocaram. É um dos pontos mais importantes. Eu diria, em geral, e já vou aos vossos comentários um a um, que a Constituição, acho que no artigo 76, ao mencionar, ao conceder autonomia sem densificar o conceito, deixou um espaço por preencher e por regulamentar, como também foi mencionado. O RGES, anos depois, em 2007, alarga a autonomia da Constituição a todas as IES e menciona até mais 2 áreas. Também aí não é densificado o conceito. Ao não densificar esse conceito, a definição da autonomia das IES foi feita pela negativa. Em vez de se criar um espaço autonómico próprio no qual elas pudessem desenhar as suas trajetórias, foi-se limitando
de forma avulsa em diversos diplomas, que alguns foram aqui mencionados, essa autonomia. E o resultado de hoje acho que não é favorável à sociedade, nem ao país, nem às instituições de ensino superior. Há contradições na legislação sobre, por exemplo, a aplicação da lei dos institutos públicos. Há ambiguidade e contradição entre os juristas quanto se as instituições de ensino superior pertencem àquilo que é designado por administração autónoma do Estado ou administração indireta do Estado, com autores de grande reputação a defenderem uma e outros a defenderem outra. E não há acordo quanto a isto, nem sequer quanto àquelas que têm uma autonomia reforçada, que são as de regime fundacional. Portanto, eu acho que urge clarificar esta matéria e colocá-las de uma vez por todas no sítio onde este Parlamento entender, e este Governo entender, que elas pertencem. Com ambiguidades e zonas cinzentas é que eu acho que é difícil de conviver. Os estatutos e a sua validade são também beliscados por estas brechas autonómicas. E eu muito gostaria que, no futuro, para que houvesse uma constituição própria de cada instituição de ensino superior, a validade desses estatutos se aferisse por uma relação de compatibilidade com a lei e não uma relação de, como se diz, estrita conformidade. Os estatutos das instituições de ensino superior deveriam permanecer válidos, ainda que substantivamente inovatórios. Penso que foi a frase que escrevi no contributo que enviei para o grupo de trabalho sobre o RGES, desde que, obviamente, não sejam incompatíveis com normas de nível superior. Isto é de extrema importância para nós, porque, em alguns contextos, a validade e a legalidade dos estatutos, que, aliás, são homologados por membros do Governo, com essa responsabilidade, não pode ser questionada. Sobre o governo das instituições, todos mencionaram o Conselho Geral e a tensão entre a eleição por um corpo alargado e a representatividade no Conselho Geral. Há, de facto, esse problema. Uma solução consensual, ou aparentemente consensual, seria a criação de um outro órgão que servisse exclusivamente para eleger o reitor e, ao mesmo tempo, a manutenção de um Conselho Geral com elementos externos. Parece-me que isso também é consensual. Trazer elementos externos para o governo das universidades ajuda as universidades a terem visões mais alinhadas com as necessidades da sociedade e a terem uma postura de proximidade com a mesma. Reparem também, dentro das universidades que são fundação, são 6 instituições de ensino superior neste momento, eram 3 inicialmente, passaram a 4 e a 5, e a última é de natureza politécnica. As 6 subscreveram um documento no qual afirmam que estão confortáveis com esse estatuto, que ele lhes traz vantagem e que o desejam manter. Na minha opinião, e sou reitor de uma universidade fundacional, acho que a melhor pessoa para dizer se um sapato lhe é confortável é a pessoa que o está a usar. E estas 6 instituições afirmam-se confortáveis com esta figura, embora essa figura, também pelas razões que eu mencionei de limites autonómicos, não esteja a ser exercida da forma que inicialmente foi pensada. O regresso ao perímetro orçamental do Estado foi imposto na contra-reforma que se seguiu à reforma que o RGES procedeu, e estamos hoje numa situação que carece de clarificação. No caso destas instituições, agora isto começa a ser mais específico. Há um ponto do Governo que não mencionou a ninguém, mas que eu trago aqui porque pode merecer a vossa atenção, que é a plurianualidade. Nada no funcionamento de uma instituição de ensino superior vai de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Nós prestamos contas, como qualquer repartição e instituição, de 1 de janeiro a 31 de dezembro.
dadas as constrições que há quanto ao ano orçamental, isto coloca a uma instituição que tem uma base que não bate certo com esta, grandes obstáculos de gestão do orçamento. Ainda que o orçamento fosse enorme e suficiente, haveria esta limitação. A concepção e a execução de projetos plurianuais estratégicos que permitissem a cada instituição traçar e manter trajetórias de valor acrescentado para o país seria de grande importância e chamo a atenção para isso. No caso das carreiras e no caso das instituições fundacionais temos solução para isto, nas outras não. As necessidades a que uma instituição de ensino superior está exposta hoje são muito diferentes daquelas a que estava exposta há muito tempo. Por exemplo, a questão da saúde mental, que tem vindo a crescer em importância, a questão do apoio médico, tem suscitado nas instituições que o podem fazer, a Universidade de Aveiro é um caso, a criação de carreiras de psicólogo, de carreiras de enfermeiro, de carreiras de médico. É impossível fazer isso e tratar a comunidade académica de uma forma mais próxima se o estatuto e a autonomia não for compatível com isso. Portanto, para servir melhor o cidadão que frequenta a universidade, carecemos também dessa autonomia. A investigação é um tema caro para mim e eu diria sobre ele o seguinte. A universidade medieval era um repositório de conhecimento feito. Ninguém sonhava em criar conhecimento, apenas em preservá-lo e transmiti-lo à geração seguinte. Só no século XIX é que a investigação veio para as universidades, veio para a Universidade de Berlim, pela mão de von Humboldt, quando ele a criou, e a partir daí a universidade que cria conhecimento instituiu-se basicamente de forma universal. Primeiro, de uma forma muito autónoma, talvez até muito arrogante, instituiu-se como Torre de Marfim, em que uma elite criava conhecimento de maneira mais ou menos independente da sociedade. Gradualmente, chegámos à situação em que estamos hoje, em que percebemos que a força criadora de conhecimento que existe nas universidades pode ser dirigida, colocada ao serviço da sociedade de uma maneira muito mais próxima e muito mais aberta. Isto não quer dizer que a ciência fundamental seja inútil, ao contrário, eu acho que deve ser cuidadosamente preservada, mas quer dizer que daquele corpo de conhecimento que nas universidades é produzido, muito tem aplicação, cria valor e riqueza e promove direta e indiretamente o desenvolvimento da sociedade. Uma universidade, para mim, só existe na função em que também cria conhecimento e em que também promove a aplicação desse conhecimento. Uma das aplicações é o contacto com o ensino. Um corpo docente que está em contacto com o que mais recente se faz em investigação é um corpo docente que está habilitado a ensinar os estudantes de hoje para as necessidades da amanhã. Se eu deixo de divorciar o ensino e a investigação, crio uma instituição que está voltada para o passado e não pode ensinar para o futuro. Se me perguntarem nestes tópicos todos, e houve alguém que perguntou que obstáculos restavam à universidade no seu caminho, eu diria até, sem nenhuma espécie de querer menosprezar o interesse da revisão a que puseram braços, que o obstáculo maior, a pedra maior que nós temos no caminho da agilidade institucional é a que decorre do Código dos Contratos Públicos. A contratação pública, as algemas que nós nos autoimpomos, os pesos que arrastamos, os concursos desertos, a conflitualidade dos mesmos, o tempo exagerado para resolver coisas, não foi ainda satisfatoriamente resolvido. Um regime de contratação específico para instituições que têm a natureza e características específicas parecer-me da maior importância, e deixo aqui essa nota. Um outro ponto que não foi também mencionado, mas que eu queria mencionar, é a internacionalização. A Universidade de 2007, a Universidade como Mariano Gago viu, a Universidade como na altura se via, estava num estado diferente de internacionalização daquele que hoje existe. Não são só as universidades europeias, é um mundo que ele todo é mais móvel,
E as universidades competem nesse palco internacional e competem nesse palco internacional com recursos que até nem são comparáveis. Dar atenção à internacionalização e dá-la logo nos diplomas instituidores, no acesso, é sinal de inteligência para o futuro num país que demograficamente está a encolher e em que o talento que vem de fora é precioso. Eu penso que ainda não terminei o meu tempo, Sra. Presidente. Peço desculpa pelo entusiasmo, mas quando falo destas coisas, falo com o coração. E agora há alguns pontos que me tiveram colocado mais em detalhe e que eu não tenho ainda respondido. A questão das constrições da Lei do Orçamento de Estado e do CCP eu já mencionei, e do regresso ao perímetro orçamental e da necessidade de sair também já. A autonomia alargada e transversal às instituições, com base em critérios que se cumprem ou não cumprem, merece todo o meu apoio. A distinção ou indistinção dentro do sistema binário, já falei dela, e até com números. O papel da investigação e a questão da eleição do reitor e do presidente, já falei. Acrescentaria aqui, contudo, um aspecto que me parece muito importante. Não rigidificar demasiado no regime a estrutura, o número de órgãos, a composição dos órgãos de maneira exagerada. As instituições são muito diferentes. Há instituições com 50 mil estudantes, há instituições com 2 mil estudantes, há instituições com uma direção e um rumo muito diferente de outras, o que não quer dizer que não sejam ambas úteis. Há instituições que agregam os dois subsistemas, há algumas que estão apenas num. Se o regime condiciona a arquitetura jurídica de uma instituição, é mau. Nós temos instituições militares e policiais, temos instituições dedicadas ao ensino à distância, aberta, temos instituições de natureza concordatária, a católica, temos instituições que agregam dois subsistemas de maneira substantiva, Algarve, Aveiro, temos instituições na zona ultraperiférica e multipolares e unipolares. Tentar prever para todas estas uma estrutura é condicionar demasiado umas em troco de outras. E acho que isso deve ser feito. Eu já senti esses obstáculos no caso da Universidade de Aveiro, que sendo uma instituição que não tem faculdades, porque escolheu essa estrutura e com essa estrutura acredita que serve melhor o país, e tem um único conselho científico e um único conselho pedagógico que agrega gente dos dois subsistemas e de todas as áreas da ciência. A ciência hoje é só uma. Tem dificuldades em encontrar expressão no RGES e teve no passado e houve modificações que foram feitas em função disso. Passando a senhora deputada Ana Gabriel, falou e muito bem da revisão de outros instrumentos e esse é um ponto de extraordinária importância. Neste momento o ESIC está, como sabem, em revisão. Eu penso que já acordámos todos que não era proveitoso para ninguém pensar em rever o ESIC sem rever os outros estatutos de carreira. Já que estamos a mexer na investigação, olhamos também para as carreiras docentes universitárias e politécnicas. Elas formam um todo. Seria muito estranho termos um destes diplomas moderno, atualizado e com certas possibilidades e mantermos em funcionamento outros que têm décadas e que não estão atualizados da mesma forma. A questão da autonomia e de isolar de alterações legislativas as instituições de ensino superior. Eu concordo inteiramente com o Sr. Ministro. Faço notar, contudo, que isto representa um primeiro ponto de ambição que não pode ser de maneira alguma o último. Se eu digo que os orçamentos das instituições são ajustados automaticamente em função de alterações legislativas que tenham impacto sobre a despesa pessoal, estou a dizer que nunca na vida dessas instituições, nem na vida de uma lei de orçamento de Estado, vai haver um crescimento além do crescimento da despesa com pessoal, sendo certo que hoje nenhuma instituição tem orçamento de Estado suficiente para as despesas pessoal. Portanto, o que eu estou a dizer é que nunca vou além da situação má em que estou. Nunca venço esta dificuldade.
É preciso metermos aqui um nível de ambição superior para que as instituições possam ter recursos para fazerem aquilo que estão a fazer hoje de maneira incomparavelmente desvantajosa, terreno desnivelado, que é competirem no palco internacional. Sobre o Governo, há uma tensão, há um equilíbrio entre democraticidade e agilidade, é bem visto. Há uma necessidade de desenvolver as estratégias de médio e longo prazo. Concordo inteiramente com isso. Sobre o papel da relação com o ensino, da investigação, das alianças e consórcios, parece-me também essencial. E, por isso, acho que nesta parte estamos conversados. Sobre a intervenção do Sr. Deputado do Chega, falou em autonomia e responsabilidade, ou autorresponsabilidade. Eu concordo que não se pode querer mais autonomia e empurrar a responsabilidade para outros. Se eu sou mais autónomo, eu devo ter mais responsabilização. Aceito ao CRUP, isso, uma coisa vem com a outra. E prestar contas de forma transparente a todos vem com os encargos que a autonomia traz, que traz também outros benefícios. Diz o Sr. Deputado que o ensino superior cresceu e cresceu muito nos últimos tempos. Pois terá crescido muito nos últimos tempos, mas é filho da democracia e nunca em ano algum cresceu mais do que em 75. De 73, 74 para 74, 75, segundo números da Direção-Geral do Ensino Superior, o número de novos estudantes cresceu 147% e o número de estudantes no total do ensino superior cresceu 46%. O país acordou nesse momento. A qualidade do ensino superior, nessa altura, que era fantasticamente diferente da que é hoje. A trajetória que foi feita, quer no crescimento do número de estudantes, quer na melhoria da qualidade, é absolutamente ímpar. E eu acho que é justo dizer isso, porque se refere a tempos, a períodos de governo muito anteriores ao meu tempo e sobre os quais posso falar, se calhar podemos falar, com inteira imparcialidade. Não percebi, e não lhe posso responder por isso, em que medida e por que razões cedemos à classe política. Eu não me lembro, enquanto reitor, de ceder à classe política, nem me lembro da classe política sequer me pressionar. Lembro-me de diversas conversas e contributos. Uns foram atendidos, outros não, e eu acho que vive-se bem com isso, porque em democracia é assim. O essencial é que falemos, alguns contributos passam, como estes que eu aqui estou a prestar hoje, alguns serão acolhidos, outros não serão, não vem mal nenhum ao mundo, viria mal, e seria mal se não estivéssemos aqui a falar. Isso é que me deixaria bastante espantado. Pontos de convergência na comunidade académica e na classe política. Eu penso que mencionei logo de início, por exemplo, as questões relativas à diferenciação dos dois subsistemas. Se existirem dois, devem ser diferentes. A questão da qualidade, que é absolutamente importante. A possível separação entre o corpo eleitoral do reitor e o corpo que define política e estratégia da universidade. E alguns outros aspectos relativos ao governo e à autonomia, que acho que também são mais ou menos aceitos de forma alargada. Penso que a seguir foi a doutora Patrícia, da Iniciativa Liberal, certo? Já agradeci a todos e disse que eu é que devia agradecer. Sobre o sistema binário também já mencionei. Sobre o financiamento, dá-me aqui a oportunidade para chamar a vossa atenção para uma coisa. As instituições de ensino superior são as únicas instituições públicas que competem internacionalmente. Têm uma parte dentro e uma parte fora do país, por assim dizer. São como os dentes no nosso organismo. Têm uma parte dentro e uma parte fora. Contudo, os dentes das instituições de ensino superior estão pouco afiados, porque se olharem aos sucessivos Education at a Glance, produzidos pela OCDE, que comparam financiamento per capita de estudante em paridade de poder de compra e, por isso, subtraem efeitos relativos a PIBs per capita e níveis de vida diferentes em países diferentes, Portugal, no ensino superior, tem um nível de financiamento que é vários milhares de euros em paridade de poder de compra. O estudo está em dólares em paridade de poder de compra.
Eu estou a falar de um número que poderá andar em 1,3 milhões para todo, 1.000 milhões para todo o sistema, que é de dólares, em paridade de poder de compra, que é essencialmente semelhante, da mesma ordem de grandeza da dotação. Apesar disso, as instituições de ensino superior, e com as constrições e condicionantes que conhecemos, têm vindo a conseguir sustentar algumas posições nos rankings, que são feitos de forma absolutamente injusta para nós, porque olham aos resultados, não olham aos recursos. Se dividíssemos os resultados pelos recursos, o resultado poderia ser mais favorável. Sobre a eficiência administrativa, acho que a procura de maior democraticidade e participação na academia não deve vir beliscar a eficiência e a agilidade dos processos, e não tem de vir, nem procurava uma coisa em detrimento da outra. O nosso desafio é buscar as duas sem que uma anule a outra. Em que medida um órgão eleitoral do reitor melhora? Melhora no sentido de... Eu pessoalmente, e na Universidade de Aveiro, já tivemos nomeação pelo Governo durante o período de instalação, eleição universal por todos pesada, em que até os estudantes, funcionários, todos tinham voto, embora com peso diferente, proporcional ao número de pessoas. Depois, estatutos próprios, fora do período de instalação, e eleição por um corpo alargado, que era a Assembleia da Universidade, que teriam 200 de pessoas no seu limite máximo, e depois o RGES e a eleição por um Conselho Geral. Eu acho que o que é realmente importante é que uma instituição de ensino superior tenha uma ideia de futuro, tenha um sentido do hoje e do amanhã, e depois, dentro das condicionantes legais, achará as ferramentas para ir para a frente. Se for favorável, irá mais depressa e com menos obstáculos. Se for desfavorável, tem que saltar por mais pedras, mas o sentido futuro é absolutamente imprescindível. E nenhuma eleição reitoral, por mais democrática e participada que seja, poderá trazer bons resultados se não houver da parte dos candidatos esse sentido futuro. Perdoem que vos diga isto assim, não estou a dizer que a eleição é relevante, estou a dizer que podemos esperar dela um benefício proporcional à capacidade que terão esses projetos de pôr em marcha a instituição e todo o quadro de condicionantes que eu mencionei de o fazer ir para a frente. A representatividade no Conselho Geral é o menos consensual dos tópicos que eu conseguiria lembrar-me. Todos os representados se acham insuficientemente representados e todos aspiram a uma representação superior. O que quer dizer que é impossível compatibilizar os desejos de uns com os desejos de outros. Portanto, não me peçam para entrar nesse inferno, porque seria muito mau. Medidas para cautelar os constrangimentos financeiros. A dificuldade é tão grande, a dimensão do meu silêncio mostra bem a dificuldade do problema. Se nós olharmos a um indicador, o grau de autonomia orçamental das universidades, que é o rácio entre receitas próprias e dotação do Estado, encontrarão, os senhores deputados, valores de 1,5. No caso da Universidade de Aveiro, superior a 1,5, no caso de outras, certamente também. Significa isto que, por cada euro de financiamento do Estado, essas instituições vão buscar 1,5 euro de outros financiamentos. Significa isso que as instituições com mais índice de autonomia orçamental, com índice superior, estão melhor e livres de constrangimentos financeiros? Eu gostaria de desmentir o mais veementemente possível essa ideia. Esse dinheiro extra vem muitas vezes por causa da investigação e da cooperação. Representam uma receita para realizarmos algo, e esse algo incorre numa despesa. É dinheiro que entra, é dinheiro que deixa algum overhead e que é importante para a operação da universidade, mas não salvaguarda de forma alguma a capacidade de investimento, a capacidade de manutenção no edificado, nos equipamentos, etc. E isso é um drama neste momento em todo o lado. Temos edifícios que já têm anos e que precisam de intervenções e uma total incapacidade de intervir neles sem um programa que o permita. Peço a vossa atenção para isso,
porque às vezes os números podem maquilhar um aparente bem-estar financeiro que não corresponde totalmente à realidade. Mencionou também a senhora deputada, eu estava-me a esquecer, peço desculpa, a investigação e o ensino, uma relação quase de tensão, como se uma instituição que fizesse uma tivesse que deixar de fazer a outra. Penso que não era isso que de forma alguma queria dizer, mas queria chamar a atenção para a possibilidade, se eu interpretei bem, de a demasiada ou excessiva concentração numa destas esferas de ação nos distrair ou fazer esquecer da outra. É por isso que eu acho que mantermos as portas abertas entre a formação e a investigação é tão importante. As universidades devem ser instituições que cativam para a ciência, que expõem logo os jovens à ciência. Algumas estão a fazê-lo até em fases muito precoces de desenvolvimento nas crianças. Centros de Ciência Viva, e colaboramos nisso, por exemplo. Trazem as pessoas para a academia e no seu percurso formativo normal expõem-nos à investigação, e alguns desses ficam no sistema científico nacional e serão úteis ao país como cientistas. Não vejo que haja uma tensão entre uma coisa e outra. O que vejo é o risco enorme, se desvalorizar ou se incapacitar a investigação, de completamente incapacitar o valor formativo futuro das instituições de ensino superior. A senhora deputada do PCP, penso eu, fala, por um lado, na revogação do regime fundacional. Eu já disse que todas as instituições que o tinham adotado se tinham manifestado de forma favorável quanto a ele. Menciona que isso pode representar um abrir de portas à empresarialização, se eu escrevi bem, e privatização das universidades. Eu queria, por um lado, descansar a senhora deputada e, por outro, discordar de que representa isso que está a dizer. Para mim, esta maior autonomia das universidades de fundação é uma maneira de melhor defender o serviço público, de melhor prestar serviço público e não de privatizar o que quer que seja. Para mim, já o disse em público mais que uma vez, os nossos trabalhadores, os nossos estudantes, não são utentes, não são clientes, não são stakeholders, são cidadãos em formação. E tudo o que fazemos se orienta nessa direção. E acho que é lícito a uma instituição que presta serviço público e que forma cidadãos recorrer, tirar da prateleira todos os instrumentos que a lei lhes permite para o fazer melhor. É nesse sentido, e só nesse sentido, que estamos nesta trajetória. De resto, concordo até que os riscos que menciona devem ser evitados. Com o aprofundar a autonomia, concordo inteiramente também. O caráter unitário do ensino superior e o pôr fim à desigualdade. Eu já mencionei aqui que há estudantes que escolhem livremente um dos dois subsistemas. Acrescento aqui uma outra coisa que é importante termos em conta. Se fizerem a lista de candidatos a cada instituição de ensino superior neste país, politécnicos e universitários, litoral e interior, ilhas e continente, e se determinarem as interseções dos mesmos, vão ver que surgem conjuntos de instituições com alguma proximidade geográfica, mas, sobretudo, com proximidade intersistema. Os politécnicos estão mais próximos de outros politécnicos e as universidades estão mais próximas de outras universidades. Os sítios em Portugal onde a fronteira se esbate mais é em Lisboa, com o Instituto Politécnico de Lisboa, menos com o de Setúbal, no Porto, IPP e Universidade do Porto, e menos um pouco no centro, na zona de Coimbra, mas sobretudo em Lisboa e Porto, e essa permeabilidade é empurrada pela pressão demográfica, obviamente. No resto do país, há uma razoável separação entre os dois sistemas que eu já lhe falei. Sobre a democraticidade, eu permito-me discordar que o RGES impede uma instituição de funcionar democraticamente. Os novos estatutos da Universidade de Aveiro, que estão em consulta pública neste momento, eu propus, o reitor não preside ao Conselho Científico, o reitor não preside ao Conselho Geral, o Conselho Científico é presidido por um membro eleito por e entre os membros,
O Conselho Pedagógico, a mesma coisa. Eu também não presido ao Conselho Geral e nunca senti necessidade disso para conduzir a instituição. Aquilo que conduz a instituição é um plano estratégico claro, no qual todos se revejam. Depois, quanto mais discussão houver em torno desse plano estratégico, melhor, porque o plano não é do reitor, o plano é da instituição. É nessa direção que estamos a trabalhar e aquelas alterações fundamentais na eleição dos diretores, em que o reitor não tem nenhum papel, na eleição e na participação dos órgãos, na representatividade, foram todas na direção de aumentar a democracia, a participação e também fazer uma coisa que me interessa muito, que é criar um contexto fácil para a emergência de novas lideranças. Porque se não há oportunidades, se não há palcos, cada vez há menos. Estamos num contexto de envelhecimento e é bom que a gente se preocupe com esse próximo passo. A democracia, para mim, é inerente e a liberdade académica ao funcionamento das instituições e no dia em que arriscarmos perdê-la, perdemos também uma componente essencial da universidade. Sobre a precariedade, e muitas vezes fala-se na precariedade no contexto da investigação, eu acho que a investigação é uma necessidade permanente das universidades, é uma necessidade permanente da sociedade e da mesma forma que as instituições têm carreiras e posições não precárias para trabalhadores não docentes e docentes, devem tê-los também para investigadores. Isso é óbvio, acho que já foi vencido o ponto em que havia gente que defendia ao contrário, estamos no caminho com um novo regime jurídico para as carreiras de investigação, com algumas medidas que saem insuficientes neste momento para garantir níveis de estabilidade de vínculos superiores, mas acredito muito nisto. Tenho neste momento 3 vice-reitoras e 2 vice-reitores. Das vice-reitoras, uma é do subsistema politécnico, a outra é investigadora e a terceira é do subsistema universitário. Não sei se eles têm um grande reitor, mas eu sei que tenho uma grande equipa e acredito que essa equipa é tão melhor quanto mais diversa for. E se não tivesse vínculos estáveis, não conseguia facilmente ter isto. O Sr. Deputado do CDS, Paulo Núncio, muito obrigado pelos seus comentários também. Começou por mencionar a capacidade de planear e desenvolver projetos de futuro. Eu segurei-me para não o aplaudir. Acho que isso é a essência daquilo que procuramos. Naturalmente, com os financiamentos que também mencionou, eu já pronunciei sobre eles, não vou repetir aqui, se me permitir. Já falei da insuficiência desses financiamentos e da sua incomparabilidade no palco internacional e das dificuldades à competitividade que isso nos coloca. Falou, e muito bem, e foi o único na ação social. Fico satisfeitíssimo com isso. Faço notar uma coisa aos senhores deputados, já estou, se calhar, a exceder o meu tempo, Sra. Presidente. Pronto, mas é a última. A primeira fase do Concurso Nacional de Acesso não termina com as colocações. Como sabem, termina com as matrículas. Houve instituições que preencheram e deixaram 0% de vagas sobrantes e depois, para a segunda fase, deixaram 14,7%, 15%, cerca de 15% de vagas. E nenhuma deixou menos de 5,7%. Isto quer dizer uma de várias coisas e uma delas pode ser a que tinha mencionado, as dificuldades crescentes dos estudantes para assegurar condições junto das instituições que escolheram e nas quais foram colocadas. Perguntou-me medidas que pudéssemos ter para melhorar esses aspectos. Eu diria, não arrisco a dizer uma em concreta, porque acho que é entrar em terreno no qual eu não sou habilitado a decidir ou a falar, mas uma constatação de facto é que os estudantes que são colocados numa instituição, na Universidade de Aveiro até posso dizer o número, vêm de cada vez mais longe. Por virem de cada vez mais longe, a percentagem de deslocados é cada vez maior. Talvez, e na Universidade de Aveiro há uma relação entre as duas coisas, esta dificuldade de colocação e de matrícula venha do facto de cada vez mais virem de fora e por isso é preciso uma atenção crescente aos problemas do alojamento, da ação social. Eu atrevia-me a dizer que uma medida que fosse ao encontro das distâncias crescentes e que ajudasse aqueles que estão mais longe a ter um apoio maior, seria muito provavelmente efetiva. Senhores deputados, Sra. Presidente, peço desculpa se me excedi e se excedi o tempo, mas penso que cobri a maior parte dos tópicos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo de Trabalho, quero agradecer todos os contributos que nos deixou e peço que transmita também ao Conselho de Reitores este agradecimento da nossa parte. Muito obrigada. Muito obrigado. Pedia só que ficassem só mais um minuto.